Você já imaginou um mundo onde as plantas crescem sem tocar no solo? Parece coisa de ficção científica, mas acredite, isso é completamente possível. Desde jardins suspensos até colheitas futurísticas no espaço, existem muitas formas de cultivar plantas sem terra. Mas como isso funciona? As plantas realmente precisam do solo para sobreviver ou há algo mais essencial para o seu crescimento? No vídeo de hoje, vamos explorar essa questão e descobrir como as plantas conseguem viver sem solo, as técnicas mais utilizadas para isso e as incríveis aplicações dessa tecnologia no mundo real. Então, se você ama a natureza e quer aprender algo novo, já deixa o seu like e vem comigo nessa jornada. A primeira coisa que precisamos entender é: o solo em si não é essencial para a sobrevivência das plantas. O que realmente importa são os nutrientes que ele contém. As plantas precisam de água, luz, ar e nutrientes como nitrogênio, fósforo e potássio para crescerem saudáveis. O solo é apenas um meio natural onde esses elementos estão disponíveis, mas não é insubstituível. A prova disso é que cientistas e agricultores desenvolveram métodos incríveis para cultivar plantas sem uma única partícula de terra. E sabe o que é mais fascinante? Algumas plantas até cresceram no espaço, sem solo e com pouquíssima gravidade. Mas antes de falarmos das técnicas modernas, vamos voltar um pouco no tempo e entender como essa ideia começou. Você pode estar pensando, isso deve ser uma invenção recente, né? Mas, na verdade, o cultivo sem solo tem raízes bem antigas. Os antigos babilônios já praticavam uma forma primitiva de hidroponia há milhares de anos. Os famosos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, eram um exemplo disso. Dizem que as plantas eram irrigadas com um sistema engenhoso de canais que levavam água rica em nutrientes direto para as raízes. Outro exemplo vem dos astecas, no México. Eles criaram ilhas artificiais chamadas chinampas, onde as plantas eram cultivadas sobre esteiras flutuantes feitas de junco e lama, absorvendo os nutrientes diretamente da água dos lagos. Esses métodos rudimentares foram evoluindo até chegar às técnicas que conhecemos hoje. Agora que já sabemos que o solo não é essencial para as plantas, vamos conhecer os métodos mais utilizados para cultivá-las sem ele. 1. Hidroponia. A hidroponia é um dos sistemas mais conhecidos e amplamente utilizados no mundo. Nesse método, as plantas crescem com as raízes mergulhadas diretamente na água, que contém todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Vantagens: usa até 90% menos água do que a agricultura tradicional. Crescimento mais rápido e maior produtividade. Não depende da qualidade do solo. Desvantagens: custo inicial mais alto. Exige monitoramento constante dos níveis de nutrientes. Esse método é tão eficiente que já está sendo usado para cultivar alimentos em grandes cidades, dentro de contêineres e até em desertos. 2. Aeroponia. Agora imagine um sistema onde as plantas crescem com as raízes suspensas no ar, recebendo uma fina névoa rica em nutrientes. Parece futurista? Pois saiba que esse é o princípio da aeroponia, uma das formas mais avançadas de cultivo sem solo. Vantagens: as plantas absorvem oxigênio mais facilmente, acelerando seu crescimento. Usa ainda menos água do que a hidroponia. Reduz o risco de doenças que se espalham pelo solo. Esse método já foi usado pela NASA para cultivar vegetais em missões espaciais. Sim, plantas literalmente crescendo no espaço. 3. Cultivo em substratos inertes. E se, em vez de solo, as plantas crescessem sobre um material neutro, como areia, fibra de cocô ou argila expandida? Esse é o princípio do cultivo em substratos inertes. O solo é substituído por um meio que apenas sustenta a planta, enquanto a água com nutrientes é fornecida artificialmente. Vantagens: reduz pragas e doenças. Permite controle total sobre os nutrientes. É uma técnica muito utilizada em estufas para a produção de flores e hortaliças. Acredita que algumas plantas já evoluíram para viver sem solo, sem qualquer intervenção humana? Vamos conhecer algumas delas. Epífitas: essas plantas, como as orquídeas e as bromélias, crescem sobre troncos de árvores e absorvem umidade e nutrientes do ar e da chuva. Plantas aquáticas, como a Vitória regia e o aguapé, que obtêm todos os seus nutrientes diretamente da água. Essas plantas são uma prova viva de que o solo não é um requisito absoluto para a vida vegetal. O cultivo sem solo está revolucionando a agricultura e pode ser a chave para alimentar a população do futuro.
Com a escassez de terras férteis e os desafios das mudanças climáticas, técnicas como a hidroponia e a aeroponia estão ganhando espaço em cidades, desertos e até estações espaciais. Imagine um mundo onde cada pessoa pode cultivar seus próprios vegetais frescos em pequenos sistemas dentro de casa, sem precisar de um quintal. Ou então grandes fazendas verticais no meio das cidades, produzindo toneladas de alimentos sem desperdício de terra e água. O futuro da agricultura pode estar longe do solo, e isso é simplesmente incrível. Então, agora você já sabe, as plantas não precisam do solo para sobreviver, mas sim dos nutrientes que ele fornece. A hidroponia, a aeroponia e outras técnicas modernas estão provando que podemos cultivar de forma mais eficiente e sustentável. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre natureza e ciência. Até o próximo vídeo.